Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TaxTech, o podcast da BMS Consultoria Tributária. Saiba que a gente tem esse compromisso de sempre trazer novidades para vocês e hoje a gente traz uma prata, não é prata da casa, é uma platina da casa, professor Paulo Gomes, que é o nosso diretor técnico, diretor operacional, diretor nacional e internacional dos tributos fazendários. Obrigada, professor. Imagina, eu que agradeço. Saiba que é um orgulho te ter na nossa equipe, assim, em todas as reuniões que a gente faz. Quando te tenho do meu lado, eu falo, ai, vai dar tudo certo, a gente vai arrasar, é muito bom. Ah, é ótimo, é bom ter esse astral, né? A gente ir com confiança que a gente chega lá. Então, professor, antes de eu te fazer já as perguntas, hoje vai ser um podcast bem rápido, um bate-bola. Queria que contasse... Consegue contar em um minutinho uma parte do teu currículo? Porque senão a gente vai ficar aqui 2 horas. Advogado, ex-auditor da Receita Federal, nosso diretor, nosso professor amado. Pois é, eu me orgulho muito de ser engenheiro, né? Minha primeira formação, exatamente. E a segunda formação também, eu gostei muito de ter feito direito já num período em que eu já estava mais amadurecido, né? Então a gente vai para a faculdade com outra garra, com outro interesse, né? Então eu fiz o curso de Direito aproveitando muito e gostei. Acho que completou a minha formação. Hoje eu sou assim. Tem horas que eu saco o diploma de engenheiro para poder, no dia a dia do meu trabalho, ter as vantagens de um engenheiro. A pessoa que tem, digamos... Aquele raciocínio cartesiano. Cartesiano e tem vontade de ter bom senso. Ah, é verdade. Né? E do outro lado, a gente tem os conceitos jurídicos que a gente usa o tempo todo. Além da tua experiência dos anos de Receita Federal. Eu sempre falo isso nas reuniões, né? Tem inteligência artificial, tem inteligência qualquer coisa, tem inteligência... Mas ninguém tira daqui, ó, tudo que passaste nos anos na Receita. Pois é, exatamente. E eu fui um auditor bastante interessado. Né? Eu não ficava... Porque na Receita você pode ficar passivo, né? Fazendo uma única atividade o tempo todo, ou você pode ir atrás de desafios. Eu trabalhei no planejamento da ação fiscal, trabalhei com ressarcimento de PIS e COFINS, trabalhei na pasta, né, fiscalizando, auditando as empresas mesmo, né, fazendo o trabalho essencial do auditor. E então isso me deu experiência em relação ao trabalho em si, em relação às ferramentas da Receita, os sistemas, né, tudo isso eu consegui entender como funciona. Isso até hoje é muito útil para mim durante 24 horas por dia. É que a gente só faz isso da vida. Só faz isso. Quantos posts eu te mando na madrugada, Nossa, professor? Nem me fale. Não só você, Rubens, hoje mesmo me mandou 4 horas da manhã. E, enfim, é o nosso... É o que a gente ama fazer, né? Então, exatamente. Nos dá muita tranquilidade, porque hoje a gente sabe que retificação de obrigações acessórias é quase tão importante quanto o que está sendo retificado. Exatamente. Isso hoje é o norte da Receita, né? As obrigações acessórias, elas dão uma ideia e faz o controle da arrecadação, né? Então, para você entender o que está acontecendo, você vai atrás das obrigações acessórias. É esse o instrumento da Receita. É isso, né? A gente tem visto um monte de pacotes de maldades, um atrás do outro, né? Tentando aumentar a arrecadação. Mas quando tem alguma objeção, quando não passa, a gente vê que tem um monte de pacotes de maldades operacionais, mais uma obrigação acessória, vamos tentar dificultar. Não deu pela lei, vamos pela instrução normativa. É isso, é do jeito que dá e vamos tentar aumentar essa arrecadação, ou pelo menos diminuir os créditos que as empresas têm direito de receber e que por muitas vezes não conseguem operacionalizar porque as ferramentas são muito complexas. E a própria lei, né, que a legislação, né, as interpretações, elas vão sendo mudadas, solução de consulta COSIT, todo dia saindo uma diferente, né, então dá uma certa insegurança para o contribuinte, né, aquilo que dá crédito hoje, amanhã será que vai continuar assim? Essa vai
sendo o entendimento da receita. Então, e tudo isso gera muita insegurança nas empresas para que elas exerçam o direito delas, né? De recuperar o crédito ou aquilo que pagou a maior. É básico isso, né? E assim, a gente sempre tem essa conversa lá na sua sala, que a gente tem diversos programas, autorregularização, autodeclaração, auto qualquer coisa, né? Para que as empresas ofereçam aquilo que a Receita ainda não sabia que estava devendo, ou que era um crédito de difícil arrecadação. E o senhor sempre me diz, olha, as empresas não precisam todas entrar. Se o direito é bom, não entre. Para todo mundo. Pois é, então, como você falou, né, houve uma mudança de comportamento da própria Receita, né, em relação ao que era o Refis antigamente, né. Hoje nós temos aí uma outra forma de trazer as empresas para a autorregularização, né. Então, a Receita hoje, a Receita e a Procuradoria têm outros instrumentos, né, outras formas de fazer uma composição junto ao contribuinte, né? Então, mas tem empresas que não perceberam isso, elas ainda acham que vai aparecer um refis amanhã e tal, e isso é passado, né? Então a gente tem que se adaptar. A gente diz, olha, eu sempre brinco nas minhas reuniões dizendo, olha, não conheço nenhum empresário que acorde e fala hoje dia 20, tô louco para recolher. Estou louco. Hoje é meu dia feliz. Hoje eu quero pagar um imposto, quero pagar um DARF gigantesco. Que dia maravilhoso. Não, isso não existe. Não existe, mas o que a gente sabe é que quase todos eles, ali no nosso dia a dia, a gente sabe que eles, além de não gostarem de pagar, eles estão pagando além do que é devido. Você vê, parece um contrassenso, né? Não gosta de pagar, porém, muitas vezes está ali cometendo alguns excessos. Né? Então, a gente conta com a equipe do professor Paulo para verificar os seus expédios nos últimos 5 anos e realmente dar um espelho, te dar um panorama para saber se realmente pagou alguma coisa maior ou se não pagou, está tudo certo. É exatamente isso que a gente faz. A gente faz uma revisão, uma auditoria, né? E analisa o que está no SPED, aquele SPED que está ativo, né? Porque muitas vezes você pode já ter retificado um SPED ou outro, então a gente vai buscar o SPED ativo que está sendo base para a própria Receita, é esse que vai ser o nosso parâmetro de análise. E aí a gente vai ver como a gente parte da contabilidade, o SPED ECD, mas depois nós vamos avançando no SPED ECF, que é a apuração do imposto de renda e da CSLL, e no SPED FD contribuições, para ver como está lá o PIS/COFINS, como estão os créditos, né? Como é que a empresa tem... Exatamente como a gente estava conversando agora no começo, né? Quando a gente está gravando esse podcast, certamente tem uma instrução normativa, tem uma solução COSIT, tem uma solução de ZIT, e que é o nosso dever, e a gente fica 24 horas monitorando isso, verificar se existe alguma legislação que possa ser mais benéfica para a empresa. E que, porventura, não foi revisitada, não olhou, porque realmente é um emaranhado tributário. Pois é, e a gente fala assim, a reforma tributária vai vir, né? Vai acabar, vai ser tudo mais simples. Quando a gente olha, já vê uma DIRB. Em plena reforma tributária, já criaram uma DIRB, mais uma obrigação acessória, né? Para falar dos benefícios fiscais. Quer dizer, então... essa nossa rotina de ter uma solução de consulta falando especificamente de um tema, de uma situação, isso eu acho que essa cultura vai continuar. Não só solução de consulta, como decisões do STJ, decisões do STF, isso tudo vai continuar mesmo com a reforma. E oportunidades que estão na mesa, porque a gente sempre fala que grandes empresas são muito assediadas. Recebem consultorias tributárias de todos os tipos o tempo inteiro. Mas a BMS, ela tem um compromisso de ser muito conservadora, de jogar, que a gente fala, jogar nas 4 linhas e retificar as obrigações acessórias de uma forma realmente muito exata. Com transparência. Muito transparência. Eu falo que a gente não é litigante, não é litigioso. Se a Receita diz que é assim o faremos. E mesmo assim tem muitas oportunidades. Sem dúvida. Então as empresas de médio
e grande porte que também se atentem àquilo que seus concorrentes estão fazendo. A gente trabalha para muitos supermercadistas, né? Se a gente respira supermercado, a gente já não tem o supermercado lá na BMS. Impressionante, né? E a gente gosta, a gente ama. A gente circula, adora os supermercadistas, atacadistas, assim, é quase nossa família. A gente já entrevistou alguns aqui, a Ana Lúcia do Atacadão, a Aline da Coop, vamos receber a Geisa do Savenhago, então a gente adora, já são amigos da casa. E já trazendo um pouco da matéria, o que a gente vê hoje? Um supermercado, normalmente ele é dirigido, o seu dono é alguém que cresceu na carreira, tinha um supermercadinho que virou um pouco maior, a gente está falando como o seu Wilson do Mateus. Pois é. Um ícone maravilhoso, um expoente que todo mundo admira. E foi crescendo e tem realmente essa potência. E o que os supermercadistas eles têm no seu sangue? Um viés comercial, eles são comerciantes como ninguém. Eu assisti uma palestra do seu Pedro do BH, ele falou, olha, não faço pesquisa de mercado, eu vou ali ver se aquela área é boa, se não é. Então eles têm isso no seu DNA. E é um segmento que a margem de lucro é apertadíssima, né? Tem uma margem de lucro muito pequena e se bobear e se não tiver em dia com os tributos, a margem vai embora. Né? Quer dizer, se eu estiver pagando, além de tudo, estiver pagando a mais do que eu deveria, a mais do que o meu concorrente, a coisa vai embora. Aí eu cito a questão do enquadramento de produtos. Muitas vezes a empresa está comprando um produto, deixando de tomar um crédito de PIS e COFINS por um enquadramento incorreto. Está vendendo um pão francês tributado, quer dizer, uma coisa absurda. A gente já viu. Não, eu acho que eu vou até tirar esse exemplo, porque ninguém acredita. Mas a gente já viu. Francês, a gente já viu Coca-Cola. Coca-Cola, suquita. Né? Refrigerante sendo tributado. Creme de leite. Na gôndola, quer dizer, né? Uma coisa assim que dá até dó de ver, né? Mas são questões que acontecem, às vezes acontece numa filial, acontece num determinado período de tempo, mas se a empresa não fica de olho nisso, a margem de lucro vai embora aí. Vai embora toda. E assim, e o que a gente vê, né? Os mercados, eles comercializam dezenas de milhares de produtos. Sim, e com fornecedores diferentes. Cada um vem e traz uma realidade, um NCM, uma fotografia, fazendo que o próprio supermercadista fique confuso na hora de enquadrar o produto. A gente teve um cliente, não podemos citar aqui, que a gente fez o reenquadramento, né, o estudo do enquadramento dos produtos. Ele comercializava 180 mil, nós encontramos mil e alguma coisa. Isso, muito pouco, né? Muito pouco. Perto do volume, do universo, foram poucas inconsistências. Muito assertiva. Isso, mas mesmo muito assim, valiosas, né? Muito valiosas. Deu mais de dezena de milhão. Exatamente. E a gente falou... E assim, eles são comercializados com grandes volumes. Então, juntando um que outro, uma competência que outra, uma loja que outra, a gente está falando de 12, 15 milhões de reais. Pois é. Então, isso faz toda a diferença aí na competitividade dessas empresas, né? Então, esse é um ponto essencial. Outro ponto essencial é a questão do ICMS-ST. Ai, né? Era a minha próxima para mercado é fundamental. Né? Esse é um ponto que a gente tem que ficar realmente de olho. O que o STJ fez? O STJ disse que ICMS é tudo ICMS. Né? ICMS-ST e ICMS próprio é a mesma coisa, tem a mesma natureza. Né? E é isso mesmo, a decisão obviedades têm que ser ditas. ICMS é tudo ICMS. Só que a diferença do ICMS-ST para o ICMS próprio é a metodologia de apuração, né? Os procedimentos de apuração e de arrecadação. No ST, o substituto, ele antecipa o recolhimento da cadeia toda.
né? E antecipa com a margem de valor agregado estimada, quer dizer, uma estimativa de que lá na ponta o que seria recolhido de PIS e COFINS seria X, né? Então, ou no caso de ICMS também, né? Então, o que acontece? O STJ, indicando que ICMS-ST e ICMS próprio é a mesma coisa, ele diz o seguinte: a tese do século excluiu o ICMS próprio, o ICMS destacado na nota, na apuração do PIS da COFINS. E por que não excluiria o ICMS que não foi destacado, porém foi suportado pelo adquirente? Então, o comerciante na ponta, ele tem na sua formação de preço essa carga de ICMS que foi recolhida pela primeira cadeia, pelo substituto. É só um modo de arrecadação. E eu aqui substituído tenho que aproveitar também. Foi isso que o STJ disse, abrindo a possibilidade da gente recuperar da decisão para cá. Então, inicialmente, essa decisão, essa recuperação de créditos, ela estava limitada a dezembro de 2023, né, ou a fevereiro de 24, conforme as interpretações aí do mercado, né? Mas depois o próprio STJ voltou atrás e falou assim: não, peraí, eu estou me baseando na tese do século, que foi decidida em 2017. Então, está valendo desde 2017. Coisa linda. Então, é isso. A modulação, hoje, ela é mais favorável ao contribuinte. Você pode tomar esse crédito desde 2017, para quem não tem nenhuma decisão judicial, nenhum amparo judicial. Ocorre que, se você for fazer administrativamente, você tem a prescrição. Então, você tem que fazer de 19 para cá. E assim, vamos lá. Poder pode, mas como que faz? Pois é, esse é o problema. Primeiro que o tempo está correndo, né? Cada mês que a gente perde aí, deixa de apurar, perdeu. E o grande problema é o operacional. Você precisa do arquivo XML, você precisa entender o que aconteceu lá no fabricante, né? Quando ele fez o recolhimento do ICMS-ST. Então, não é simples a apuração. Aí você precisa ter uma consultoria, não tem jeito. Olha só, olha lá, professor, para a câmera. Olha só. Ligue bmsprojetos.com, comercial@bmsprojetos.com. É dinheiro na mesa, é direito consolidado, é caixa no seu bolso. E nós temos a nossa técnica, né? Nós temos como fazer, mesmo que a empresa não tenha os arquivos XML, né? Então, nós desenvolvemos uma metodologia para apurar. Então, é só nos ligar. Os nossos clientes têm um pouquinho de vantagem, eu posso dizer. Professor, então, fechando esse bloco, falando de supermercado, senão a gente vai falar até depois de amanhã, porque a gente é apaixonado. Vamos falar um pouquinho das empresas prestadoras de serviços? A gente tem alguns pontos para tratar. A gente tem a questão também das teses filhotes, que é esse primeiro ponto para a gente abordar, e depois vamos para o próximo. Pois é, as prestadoras de serviços estão aí ansiosas em relação à reforma tributária, né? Vem chumbo grosso por aí. Então é melhor a gente já aproveitar as oportunidades que a gente tem agora. Uma delas é justamente a que você citou, a questão da tese filhote, uma das mais ligadas, que seria a exclusão do ISS sobre a base do PIS da COFINS, de forma muito similar ao raciocínio que nós tivemos em relação ao ICMS, que ICMS não seria uma receita das empresas, e ISS também não. Né? Então, nós estamos diante aí de uma situação muito análoga. E agora, no final desse mês de agosto, está pautado no STF para julgar essa tese filhote. Né? Então, qual a nossa expectativa? Que além da gente ter o julgamento, nós vamos ter uma modulação de efeitos. Porque tudo modula agora. Agora tudo modula. Não tem nada que não tenha modulação. Né? Ultimamente, realmente... E qual é a tendência? A tendência é que se respeite,
que a decisão respeite as ações em curso, ações judiciais e até administrativas em curso, né? E que, para quem não ingressou com nenhuma ação, não tem nenhum amparo legal, vai acabar ficando, aproveitando da decisão daqui para frente. Vai perder 5 anos. É porque essas modulações, cada uma vem de um jeito. Então, a gente teve agora de um terço de férias que fala que é necessário que tenha ação, mas não disse que tem que ter favorável ou desfavorável. Nossa. Fica... do teto de 20 salários mínimos tinha que ter decisão favorável, só que estavam suspensas todas as ações, sei lá quantos anos. Então, cada modulação nós temos uma inovação jurisprudencial. Então, mas você percebeu que com isso as empresas todas estão judicializando. Ou tomando administrativo, porque precisa de uma ação. Exatamente. O que o judiciário deixou muito claro hoje? Bebam água limpa. Estejam atentos. E a gente aprende no primeiro semestre do direito. O direito não socorre quem dorme. Tem até uma expressão latina, né, que fala isso: dormientibus non security jus. Então, direito não socorre quem dorme. Então, contribuintes, estejam atentos às matérias que serão apresentadas, porque são seus direitos. Eu sempre falo, é um adiantamento que saiu do seu bolso para o bolso da União. E a questão da competitividade, né? Teu concorrente vai se aproveitar das teses, das situações, você não vai. Você vai ficar com uma margem diminuída, né? Professor, pegando o gancho ainda do ISS, né, os maiores custos das empresas prestadoras de serviços, folha de pagamento, imposto. Sim. Apenas. É o que temos. Reforma tributária vem para machucar um pouquinho também. Porque a tendência é não dar crédito sobre os custos da folha, né? Então, nós estamos falando de um regime não cumulativo, onde eu tenho uma alíquota baseada na minha emissão de notas fiscais, quer dizer, eu emiti uma nota fiscal, eu vou ter um tributo a pagar. E o que eu vou me aproveitar? Dos custos dos serviços que eu contratei, né, dos insumos que eu contratei, que foram objetos de destaque da nota fiscal também do tributo. Eu vou me aproveitar daquilo que foi recolhido pela cadeia anterior. Só que a folha de pagamento, que é o meu grande custo, ela não tem essa nota fiscal, não tenho como me recuperar desses gastos. Então, os prestadores de serviço vão sofrer um pouquinho. Outras oportunidades que a gente vê para os prestadores de serviço são as retenções. Sim, sem dúvida. Pode falar um pouquinho para a gente, Olha, por favor? Aí é uma questão assim capital, né? Então, veja, se você é um prestador de serviço, você pode estar sujeito à retenção previdenciária, se você faz cessão de mão de obra. Você está sujeito, muitas vezes, à retenção de imposto de renda, de CSLL, de PIS e de COFINS, né? Então, você emite uma nota de R$100, você não vai receber R$100. Vai ter uma série de retenções que acabam sendo descontos em cima de uma nota fiscal que você emitiu. E essas retenções, elas têm natureza de antecipação do pagamento do tributo. Então, isso nasceu lá atrás, por exemplo, a previdenciária, com os prestadores não recolhendo, eles eram sonegadores, né? Então, aí o que a Receita fez? O que o legislador fez? Vamos antecipar 11%, o contratante vai recolher 11%. Mesmo sistema do ST. Exatamente. Vamos arrecadar antes para ter maior chance de... para poder receber, né? Para poder receber, é isso. Menor chance de sonegação. Pois é, mas aí a diferença é que o prestador de serviço, como ele tem esses valores retidos em seu nome, ele tem condições de usar esse crédito para abater o débito.
Claro. Então, na DCTF Web, por exemplo, já está lá. Se eu transmitir FD-REINF com as retenções, isso vai ser abatido automaticamente. Então, é necessário ficar muito atento aos controles da empresa, né? Quer dizer, se eu sofri uma retenção, eu tenho que utilizar esse crédito. E pasme você, nem sempre isso acontece na integralidade. Sério? Tem muita empresa que deixa a retenção sem abater do débito apurado. Porque assim, eu ouço muito assim, não, eu tenho muito crédito de retenção, não sei como usar, tá lá perdido. Tem uma isso? técnica. Tem técnica. Porque assim, quando você recolhe um valor a maior, é fácil. Recolhi em duplicidade. Vai lá, faz um pé de comp e você pega de volta. Fácil para a sua equipe, professor. Fácil. Vamos ver, vocês que estão nos assistindo agora, nos ouvindo. Vocês sabem fazer um pé de comp? Fácil. Não é fácil, professor. O senhor faz com maestria. Sua equipe faz com maestria. É do dia a dia, né, da gente, né? Então, e quando o recolhimento não foi feito pela empresa? Foi feito por um terceiro, um tomador de serviço. E olha, muitas vezes essa apuração, imagine, você vai fazer a apuração do imposto de renda no final do exercício. E as retenções foram feitas ao longo do ano. E você tem que pegar todas aquelas retenções e informar na declaração. Uhum. Né, para bater daquilo que você apurou como devido. Né? O imposto de renda devido, eu tenho X a pagar, mas eu tenho as retenções para bater. Será que você está usando todos os seus créditos? Isso realmente é uma tarefa complicada para quem tem muita retenção, e o prestador de serviço tem muita retenção. Então... E aí surgem as possibilidades de saldo negativo, de imposto de renda, de CSLL, que isso vira um pé de compra, ou seja, vira dinheiro, quando a empresa não conseguiu utilizar tudo que foi adiantado ao longo do ano, ou ao longo do trimestre. Que é o correto. É o correto. Fez o pagamento adiantado de outra forma. É como a tua declaração de imposto de renda, você que ganha muito, né? A fortuna, assim, meu contador, coitado, ele fica um mês e meio fazendo a minha declaração de imposto. Pois é, então, quem é assalariado, por exemplo, sofre retenções ao longo do ano, sabe que na hora de fazer a declaração de ajuste pode ter imposto a restituir ou a pagar, né? A mesma coisa a empresa. Então, ela tem que estar atenta a todas as retenções efetuadas, a tudo que a legislação lhe dá de benefício para você fazer uma exclusão, né? Enfim, a apuração final desse tributo, ela requer aí uma atenção muito grande para que você não deixe de aproveitar todas as retenções que você tem. É igual o nosso imposto de renda. É igual. Requer organização, enfim, não colocou todas comunicação as notas no médico, entre os departamentos. Já aconteceu, pasme, empresa grande, ela fazer uma aplicação financeira milionária. Vem aquela retenção na fonte do banco, o Banco Itaú faz uma retenção de um valor alto, esse valor também vai ser incluído na declaração de imposto de renda. E também tem um descompasso dessa data. Tem o descompasso da data e dos departamentos que estão controlando, né? Então, as informações, elas vão chegando até a contabilidade. Porque se não entrega a DIRF no prazo correto... Tem isso também, né? Então, a fonte pagadora, ela entrega a DIRF. Eu adoro trabalhar com fonte pagadora. Eu sou o maior vendedor de fonte pagadora que sempre tem crédito. Pois é, e ela diz quanto que ela está entregando para o beneficiário e quanto que ela fez de retenção. Aí a Receita Federal compila tudo isso e apresenta para o prestador do serviço, né? Para quem é o beneficiário. E se ele não apresentou? Então, aí é um problema. Primeiro, se ele não apresentou, ele a Receita Federal vai te dar um valor subfaturado, digamos assim, aquém daquilo que você poderia usar. E aí, se você é muito afoito e já vai lá e faz um saldo negativo com aquelas informações, o que acontece? Passado 1, 2, 3 meses, aquela fonte pagadora,
ela retifica a DIRF, incluindo outros valores que ela repassou e que naquele primeiro momento ela não informou. Não tinha conhecimento. Isso acontece com o Banco do Brasil, acontece com a Petrobras, acontece com muitas empresas grandes que você olha e fala assim, não, essa empresa é correta, ela não vai fazer nada errado, não vai transmitir uma DIRF errada. Eu já vi DIRF do Banco do Brasil ser retificada 4, 5 anos depois. Coisa de 2019 foi retificada agora em 2024. Né? Pelo menos estão revisitando. Sim. Vamos ser positivos. Podia ter esquecido. Poderia. Poderia, então, pelo menos. Então, a gente tem que ficar atento, tem que olhar todas as possibilidades de créditos, né? Fazer todos esses encontros de contas. Tem FD-Reinf, que traz as retenções que são informadas da seção de mão de obra. Esse é um dado que a gente utiliza para cruzar com o SPED. Né? Então, a Reinf, para mim, me dá uma informação que eu vou comparar com o SPED-SF, com o SPED-FD Contribuições. Quer dizer, a empresa sujeita à cessão de mão de obra, muitas vezes, ela também está sujeita à retenção de PIS e COFINS. Vou citar uma empresa de limpeza, de facilities, né? Uma empresa de segurança. Então, esse tipo de empresa está sujeito à retenção dos 11% e, ao mesmo tempo, retenção de imposto de renda, CSLL, PIS, COFINS, né? As prestadoras que prestam serviço para órgãos públicos federais, né? Elas também sofrem retenções. Então, isso tudo tem que ser controlado. Então, ligue para a gente, por favor. A não ser que não queira caixa, que esteja confortável com o pagamento dos seus tributos. Tá tudo bem, tá lindo, adoro. Na prática, para essas empresas, é fundamental ter um double check. Uma consultoria tributária que revisite todos os seus pagamentos para ver, pelo menos, a gente não tem investimento por parte da empresa para que a gente faça esse levantamento, essa auditoria com um corpo técnico excelente. Sim. Que vieram pessoas dos melhores órgãos, de todos os lugares. Nós reunimos um presente trabalhar com tanta segurança, com uma equipe técnica excelente do jeito que a BMS muito atenta, tem. Né? Nós olhamos todos os CNPJs, a gente faz esse controle por CNPJ. Então, imagine você que é um prestador de serviço, tem muitos contratos, né? Uhum. A gente olha um a um. Ai, maravilha. Então, professor, mais algum ponto que a gente possa trazer um pouquinho antes de encerrar? Poxa vida. São muitas coisas que a gente pode analisar, né? Então, quando a gente está diante de uma empresa, é um universo, né? A gente olha... Adora. A gente gosta de olhar os processos, os parcelamentos, a gente olha tudo, para que a gente possa levar boas notícias para a empresa, né? A gente sempre leva. É verdade. Muito bom, o nosso trabalho é muito bom. Então, professora, eu queria te agradecer por mais um dia estar aqui com a gente. Queria pedir para vocês, sigam a gente nas redes, aquela sinetinha de inscrição. A gente, no nosso LinkedIn, tem sempre novidades. A gente faz 3, 4, 5 posts por dia. O professor tem um compromisso pessoal comigo de fazer um vídeo por dia. Pois é, então, tenho gravado. Tem gravado e tem ficado ótimo. Então, todas as novidades no mundo corporativo, tributário, estão nas nossas redes. Queria te agradecer, professor, já fazer o convite para a gente estar aqui sempre juntos, já que nossa sala é do lado, eu vou te incomodar lá todos os dias. Hoje eu peguei um trânsito para chegar, mas chegamos. Qualquer coisa eu vou ali, te incomodo e a gente coloca um vídeo nas nossas redes. Obrigada, professor. Eu que agradeço. E vocês, eu gostaria de agradecer mais uma vez por ter estado aqui com a gente até agora. Muito obrigada e até a próxima.